9 horas. Senhores, bom dia. Bom dia, presidente. Mais a sexta sessão ordinária da Quarta Câmara Civil, pauta de julgamento dos processos eletrônicos. Serão julgados pela Quarta Câmara Civil, terça, 9 de maio de 2023, às 9 horas, ou não se realizando nas terças-feiras subsequentes, seguintes processos por meio de videoconferência. Nós vamos julgar o primeiro processo. Verifico a existência de quórum para início dos trabalhos, declaro aberta a sessão. Determino a leitura da ata da sessão anterior. Como nós temos a ata que é disponibilizada 1 minuto, 1 segundo depois, ao término, não há necessidade de se fazer a leitura. Submeto a ata da sessão aos desembargadores e ao Ministério Público. Desembargador, alguma questão de ordem, algum adendo ao julgado. Indago ao desembargador Gonçalo. Vossa Excelência quer fazer alguma questão de ordem, algum adendo à ata anterior? Não, senhor presidente, só dar um bom dia a todos e a todas. Um bom dia que o desembargador doutor Francisco aqui dirigiu, e a todos os nossos colegas aqui, doutor desembargador Zé Jorge, desembargador Luiz Gonzaga, doutor Celso Barro, que é oriundo lá de nossa querida Pastos Bons. O avô dele é lá de nossa Pastos Bons. Viu? Muito bem. Valéria. Vamos para algum adendo, desembargador, ao julgado? Nada, não é? A ata... Não. Desembargadora Francisca Galiza. Desembargadora Francisca Galiza, alguma questão de ordem, algum adendo ao julgado? Bom dia, né, senhor presidente? Em primeiro lugar, parabenizar o senhor presidente, Marcelo, Gonçalo, Luiz Gonzaga, Zé Jorge, doutora Valéria. Bom dia, doutora Valéria. Nós estamos aqui para melhorar a tela, né? É isso. Doutor Francisco Barro, Karl Marx, eterno secretário aí que no batente 24 horas, eu atentando o juízo dele. Dona Francisca, bom dia. Barros, Um abraço especial para a senhora, viu? Não, doutor desembargador Marcelo, nada a acrescentar. Bom dia. Nada a acrescentar. Ata em discussão. Ata em discussão. Algum desembargador quer discuti-la? Ministério Público, doutor Francisco Barros. Não, senhor presidente, nada a acrescentar. Nada a acrescentar. Nenhuma observação. Os desembargadores já se manifestaram. Sem manifestação, ata aprovada. Algum desembargador quer retirar de pauta algum processo? Desembargador Gonçalo. Não, senhor presidente, nenhum. Os meus pretendo julgar todos. Desembargadora Francisca, Vossa Excelência tem algum processo? Quer retirar de pauta? Não, o meu até já até votei, presidente. Muito bem. Solicita ao senhor secretário, doutor Karl Marx, que disse na pauta quais os processos com pedido de preferência de julgamento. O doutor Karl Marx acaba de me dizer que o primeiro advogado, o primeiro processo e o advogado pelo apelado, doutor Celso Barros Coelho, foi o primeiro a fazer sua inscrição, e vamos atender exatamente pela... Algum desembargador Zé Jorge, desembargador Gonzaga, querem fazer algum pedido de preferência? Não, senhor presidente, vou aguardar Vamos. os advogados. Anunciando apelação civil 0000-435-47-2014-810-0060, Timon, Maranhão, PJE. Apelante, município de Timon, Maranhão. Procurador João Santos da Costa. Apelado, condomínio Fazenda Reunida do Uruguai e Roncador, FRU. Advogado Celso Barros Coelho Neto. Relator, desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Sorteados para compor técnica coletiva de julgamento. Desembargador Cleones Carvalho Cunha, que já votou, e foi com o relator, e o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. Desembargador Gonçalo, nós vamos ter sustentação oral. Vossa Excelência, com a palavra. Mas, senhor presidente, tanto o desembargador Zé Jorge quanto o desembargador Cleone já votaram? Não, só o desembargador Cleones que votou acompanhando Vossa Excelência. Ah, tá. Senhor presidente, bom dia uma vez mais a todos e a todas. Tá, eu vou ler aqui o relatório. O município de Timon...
Desembargador, eu só queria indagar, porque, veja bem, se o voto de Vossa Excelência vier favorável ao doutor Celso Barros, eu não sei se o desembargador Jorge poderia adiantar o voto dele, porque a desembargadora Francisca lhe acompanhou, o desembargador Cleôncio lhe acompanhou, e aí nós evitaríamos tanto a leitura do relatório e julgaríamos logo. Eu posso indagar o desembargador Jorge? Pode, tranquilo, mas o meu voto é mais ou menos aqui, eu posso até só ler a emenda, se satisfazer, doutor. Vamos só indagar o doutor Pronto. Celso Barros, se ele concorda. Doutor Celso Barros. Doutor Celso Barros. Pois não, desembargador Marcelo. Doutor Satisfação. Celso, me diga uma coisa. O senhor tem... o desembargador Zé Jorge, ele já foi convocado, e o desembargador Cleone já votou. Ele acompanhou o relator. E exatamente vem na sua linha. Isso, né? pela manutenção da sentença. Pela manutenção. Não sei, o desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência, vê pela manutenção da sentença? Não, a sentença é o seguinte, ela é reformada em parte de ofício, em face da remessa necessária, tá? Eu posso ler aqui a emenda, que é o seguinte, aqui é uma desapropriação direta, né? Em face do município de Timon. Timon, né? Onde a parte pleiteia uma indenização no valor de R$ 15.085.788, né? E o juiz julgou procedente o pleito inicial, determinando que o valor da indenização deve ser apurado em liquidação de sentença, registrando a proposta formulada entre as partes litigantes por ofensa à legislação tributária, entendimento que, a meu sentido, merece ser mantido, salvo no que pertine aos honorários advocatícios, ao procedimento de liquidação a ser aplicado. O meu voto é nesse sentido. Nesse sentido. Doutor Celso Barros, Vossa Excelência, diante desta sinalização do relator, Vossa Excelência quer continuar para fazer a sustentação? Desembargador Marcelo, seria apenas para pontuar algumas questões, mas de modo muito objetivo. Então tá bom. Então, o relatório, nós vamos colocar o relatório na tela. Desembargador Zé Gonçalo, relatório na tela. Desembargador Marcelo. Ou não, desembargador Zé Gonçalo? Eu dispenso o relatório, porque eu já o voto está disponibilizado. Já está, né? Vossa Excelência quer ouvir o doutor Celso Barros? Claro, o advogado está aí. Muito bem. Então, vamos dispensar do relatório, mas nós vamos colocar para que não se alegue depois nenhuma nulidade, desembargador. Voto na tela, desembargador Gonçalo. Doutor Calmax, por obséquio. Voto relatório na tela. Relatório na tela. Doutor Celso, relatório na tela. Relatório na tela. Pois não. Esta é a única Câmara no Brasil que tem este procedimento. Se existe ou existirem outras, é porque copiaram a nossa e eu ainda não cobrei direitos autorais. Pode ir passando, doutor Calmax. Doutor Celso Barros, o senhor veja que no Piauí não tem o julgamento desta forma. Verdade. E Vossa Excelência vai ver a rapidez que julgamos. Relatório na tela. Relatório na tela. Doutor Celso Barros, o senhor está satisfeito? Pois não. Sim. Está satisfeito, muito bem. Vamos ouvi-lo agora, doutor Celso Barros, e pelo prazo de 15 minutos. Vossa Excelência vai verificar que nós temos aqui uma sinalização, para mim é do lado esquerdo, mas não sei se para Vossa Excelência é do lado direito. Esse negócio, inclusive, de direita e esquerda aí no Brasil, está uma polarização, uma polêmica danada. É bom a gente nem falar de esquerda e direita. Aqui para cima, e eu acho que Vossa Excelência. Então, Vossa Excelência tem 15 minutos. Eu só queria, doutor Celso Barros, que o senhor dissesse o seu nome, a OAB e quem o senhor está vindo representar para fazer a sustentação oral. O senhor tem 15 minutos, o senhor tem a palavra. Pois não, muito obrigado, desembargador, presidente da Egrégia Câmara,
desembargadores presentes, membros do Ministério Público, colaboradores do Tribunal de Justiça, advogados eventualmente presentes na sessão, Celso Barros Coelho Neto, OAB Maranhão, número 9356, aqui em defesa da apelada, que é o condomínio Fazendas Reunidas, que é apelada e apelante município de Timon. Senhor desembargador, senhor relator, desembargador José Gonçalo, com satisfação que viemos aqui para essa tribuna ainda aqui virtual. Preferimos até que fosse presencial, mas estamos aqui virtualmente. Senhores desembargadores, trata-se de uma ação intentada contra o município de Timon já há alguns anos, e nessa ação, no bojo desses autos, há a confissão do município de Timon de que realmente houve uma expropriação de forma inadvertida de terras relacionadas a um condomínio aqui na cidade de Timon. O município confessa e assume que não é proprietário do imóvel, que a proprietária do imóvel efetivamente é esse condomínio, e fez uma desapropriação indireta, mas sem nenhum tipo de formalidade, sem expedir uma lei específica, sem fazer aquela indenização incontrovérsia, aquela indenização prévia, e com base nisso, o meritíssimo juiz da comarca de Timon, ele expressou na sua sentença, de modo muito objetivo e claro, o dever de ser feito o pagamento, a indenização pela parte do município ao condomínio. Evidentemente que essa indenização depois será apurada em perícia para ver efetivamente o valor dessas terras, mas nós estamos aqui em face dessa apelação promovida pelo município de Timon, pugnando pela manutenção da sentença, haja vista a sua justeza e, claro, pelo princípio da propriedade, que é um valor, um princípio constitucional e que foi totalmente esbulhado pelo município de Timon. Hoje, esse espaço, essas áreas são conjuntos habitacionais feitos pelo município de Timon e esse processo de indenização veio administrativamente, depois judicialmente e até agora nós não estamos ainda com essa propriedade sendo indenizada. Basicamente é isso, o princípio da propriedade e do valor de indenização que será discutido oportunamente, então pugnamos pela manutenção da sentença do excelentíssimo juiz da comarca de Timon e também, claro, acompanhando o voto do desembargador Gonçalo, que foi pela manutenção in totum da sentença monocrática. Esses são os nossos pedidos de modo bem objetivo. Muito obrigado, desembargador Marcelo. Muito obrigado, doutor Celso Barros. Desembargador Gonçalo, eu vou só indagar ao doutor Francisco Barros. Vossa Excelência opina, doutor Francisco? Senhor presidente, cumprimentando mais uma vez Vossa Excelência, desembargadores presentes, o nobre advogado, a advogada, a doutora Valéria também. Aqui a conclusão do Ministério Público, senhor presidente, foi entendendo de que haveria necessidade da dilação probatória, porque, segundo aqui manifestado no parecer, na manifestação ministerial, na verdade, a decisão do magistrado de primeiro grau ocorreu tão somente com base numa confissão do município de Timon. Então, o Ministério Público aqui entendeu que há necessidade da dilação probatória para delimitar, de fato, os contornos da área que foi objeto da desapropriação indireta, e, por essa razão, aqui conclui, aqui, sem retardar mais o posicionamento, já que consta do parecer já encravado no processo, o Ministério Público entendeu pela desprovimento do recurso, mas recebendo o processo como remessa necessária para que a sentença fosse anulada e devolvida ao juízo de origem, com o objetivo de que se fizesse a dilação probatória e aí sim se delimitasse a área objeto da desapropriação direta e que toda aquela situação, de fato, fosse realmente trazida ao processo para que se tivesse uma decisão com mais segurança. Esse foi o posicionamento do Ministério Público, senhor presidente. Muito bem. Doutor Celso Barros, o senhor se importaria se o desembargador Zé Gonçalo colocasse, eu pergunto também ao desembargador Zé Jorge, colocasse só a ementa e depois eu indagaria o desembargador Zé Jorge? Pois não. O senhor concorda? O senhor concorda? Perfeitamente. Desembargador Zé Jorge, eu vou só pedir ao desembargador Zé Gonçalo que coloque a emenda e depois eu vou indagar o seu voto e indagar a desembargadora Francisca Galindo, tá certo? Desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência permite que se coloque a emenda? Presidente, eu permito nesse e nos próximos, não precisa nem me perguntar, viu? Fique tranquilo, você não vai gastar sua voz. A pressão da voz me perguntando isso aí. Você já tem negócio que eu tenho que perguntar.
E não pode dar nulidade. Nada. Doutor Karl Marx, emenda por obséquio. Emenda já na tela. Desembargador Zé Jorge, como vota Vossa Excelência? Senhor presidente, cumprimentando Vossa Excelência, cumprimentando o desembargador Zé Gonçalo, a desembargadora Francisca Galiza, o desembargador Luiz Gonzaga, senhor Francisco Barros, procurador de Justiça, o nosso secretário da Câmara, também os advogados presentes. Como falei, o voto do desembargador Gonçalo já está disponibilizado. Eu já tive a oportunidade de analisar esse voto e quero pedir vênia a Vossa Excelência, porque eu vou concordar em todos os termos com o voto do relator, inclusive com relação ao acolhimento da remessa necessária e em relação aos honorários advocatícios, que a sentença está invicta e, segundo disposições do CPC, só após a liquidação pode ser arbitrado, até para se saber o valor exato. Então, eu Tudo acompanho o bem. relator, senhor presidente. Sem mais Tudo bem. delongas. Desembargadora Francisca Galiza, como vota? Votado, acompanho o relator, senhor presidente. Eu também vou mudar meu voto e vou acompanhar o relator também. Doutor Karl Marx, vamos para a proclamação do resultado. Item 5, presidente. Item 5. Doutor Karl Marx, só que aqui tem a remessa, né? Não estamos que negou provimento ao apelo e acho que nós não colocamos a remessa, né? A remessa não foi previsto, mas eu vou acrescentar no final. Tu vai acrescentar, né? Então, acrescente, doutor Celso Barros, aqui é a Câmara mais democrática do Brasil. Aqui não é o presidente que proclama, proclama para a sociedade, para o advogado, e a parte é que sinaliza. Veja, Vossa Excelência, que, acompanhando em anexo o anúncio do processo estampado, nós temos aqui todas as situações possíveis. Quero dizer a Vossa Excelência que eu acrescentei aqui a remessa, e a remessa é mais uma situação que nós vamos ter que acrescentar, né? Mas a remessa foi provida em parte, em razão dos honorários, e o doutor Karl Marx vai colocá-la. Vossa Excelência tem algum adendo a fazer? Não, absolutamente, desembargador Marcelo, estamos satisfeitos com esse acréscimo. Eu só queria que Vossa Retificação. Excelência levasse ao conhecimento dos desembargadores do Piauí como é que a Quarta Câmara julga no Maranhão. Vamos levar, inclusive, pela eficiência da Justiça do Maranhão, que infelizmente a do Piauí ainda está um pouco atrás, mas vamos chegar perto. Que nada, eu quando iniciei o trabalho da digitalização, porque aqui, doutor Celso Barros, é o seguinte, você inicia, faz um trabalho, mas quem fica com vamos dizer assim, a vitória é aquele que está no comando. Então, ninguém lembra que o desembargador Marcelo foi que iniciou a digitalização no Maranhão. Cheguei a fazer 40% dos processos no Maranhão, mas outro dia disseram lá que terminaram a digitalização em maior alegria. Não lembraram sequer do desembargador Marcelo, que iniciou. E eu quero dizer a Vossa Excelência que iniciei pelo Piauí, desembargador Hilo,
que hoje Sim. é o presidente do Piauí. Exato. Eu passei o dia todo. No outro dia, doutor Celso Barros, eu já estava em Timon, no mesmo dia, em Timon, no período da tarde, e consegui digitalizar da vara de execução com os presos da penitenciária, 4 presos, e quem tiver dúvida é só olhar no YouTube, que está lá gravado. Conseguimos digitalizar nada mais, nada menos do que 100 processos no mesmo dia. Aqui no Maranhão, nós trouxemos todas as detentas da penitenciária, pagando, conseguimos policiais militares, não gastamos um tostão. Não sei se as outras administrações. A administração era do grande presidente, que foi, para mim, um dos melhores presidentes do tribunal, o desembargador José Joaquim, com quem eu trabalhei junto e fizemos modéstia à parte, fizemos uma administração maravilhosa, porque ele nunca me negou absolutamente nada. Inclusive, quando eu estava dizendo para ele que nós íamos economizar, porque a Bahia, nessa época, doutor Celso Barros, já estava gastando por mês, e eu estive lá, não foi que ninguém me disse, não, eu estive foi lá, gastando 2,5 milhões por mês, pagando uma empresa. E no nosso mandato, meu desembargador Zé Joaquim, nós não pagamos nada e conseguimos 40% dos processos digitalizados. Ainda outro dia me dizia um advogado, desembargador Marcelo, nós temos que lhe agradecer, porque veio a pandemia e nós não paramos. Os processos estavam sendo digitalizados. E o senhor parece que sonhou. Eu, não sonhei, não. É porque a nossa administração, eu, o desembargador Zé Joaquim, nós pensávamos sempre para frente, nós não olhávamos pelo retrovisor. É porque algumas administrações eles ficam olhando pelo retrovisor o tempo todo. Nós olhamos para frente, porque nós somos do judiciário, da terra. Nós somos de solo. E assim, doutor Celso, um grande abraço, muito obrigado pelo seu trabalho. Eu já lhe conheço de nome, sei que é um excelente advogado no Piauí. Parece que seu pai foi juiz ou foi promotor de justiça. É isso, doutor? Meu tio é juiz aqui em Teresina, mas meu avô é maranhense e por coincidência, amanhã faz 101 anos de vida. Olha aí. E está lúcido, e eu acho que pelo Maranhão que deu essa vitalidade a ele. Eu acho que o Maranhão tem essa vitalidade. Amanhã ele faz 101 anos. Ele nasceu em 1922 e veio para o Piauí muito jovem, né? E aqui fez a história dele na política, na OAB também, e no magistério, né? É um prazer ver a doutora Valéria Luande aqui, que há muito tempo que eu não a vejo. Uma satisfação revê-la depois de alguns anos, doutora Valéria. Prazer, meu, doutor Celso. Um abraço a todos aí no Piauí, viu? E Timon também, nossos colegas. Doutor Celso, um grande abraço. E o resultado proclamado. Um lindo dia para o senhor. Muito obrigado. Parabéns, desembargador Marcelo. Por não, desembargador. Eu queria aproveitar aqui o momento, já que o doutor Celso Barros é lá de minha Passos Bons, eu sou de Passos Bons, né? Aproveitar o É sinal, desembargador, só vai viver mais de 100 anos também, viu, desembargador Gonçalo? Excelência, transmito homenagem, meus parabéns ao doutor Celso Barros, uma pessoa bastante atuante lá na nossa cidade. Sempre no mês de julho ele vai lá, ele fundou a Academia de Letras de Passos Bons, uma pessoa bastante querida lá em nossa cidade. Tá? O pessoal de lá vive muito, viu, desembargador? O pessoal de lá vive muito. Tá? Então, parabéns, doutor Celso, da terra do Mauro aí, do Gonçalo, Mauro Rego Gaspar, meu compadre. Um abraço. Sim, parente nosso. Um abraço. Prazer conhecê-lo, doutor. Um abraço, desembargadora. Prazer satisfação. Muito obrigado, também, doutor Celso Barros. Muito obrigado. Um abraço aí. Próximo Francisco, processo. Vamos Presidente. para o... Por não. Poderia ser o número 5, porque os outros advogados não estão presentes. Vamos logo para o 5. Vamos logo para o 5. Agravo interno em face de decisão monocrática proferida na apelação CIV 0015774039-2001-810-0001 PJE. Recorrente J.A. Carvalho Cia Limitada, advogado Valéria Lauante Carvalho Costa e outros, recorrido César Romero Costa Ferreira e Luiz Napoleão Oliveira de Melo, advogado Paulo Helder Guimarães de Oliveira e outros, o doutor Francisco de Assis Souza Coelho Filho, que está aqui, relatora desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza, sorteado para compor a técnica coletiva de julgamento de desembargador José J. Figueiredo dos Anjos, desembargador Luiz Gonzaga.
Na sessão de 4 a Câmara, por maioria, deu provimento ao agravo interno, de acordo com o voto divergente do desembargador Marcelo Carvalho Silva, acompanhando o desembargador Zé Gonçalves de Souza Filho, ficando vencida a nova desembargadora relatora, Maria Francisca Alberto Gualida. O Ministério Público não funciona no feito. Indago aos senhores desembargadores. Desembargadora primeira, o desembargador José Gonçalo. Se Vossa Excelência quer que a doutora Valéria faça a sustentação oral, ou mesmo que não queiramos que ela faça a sustentação oral, Vossa Excelência já está tranquilo para votar? Você fala eu, desembargador? Perguntando ao senhor. Não, mas eu já votei. Já votou, né? O meu voto divergente já foi... Então, voto divergente. Vossa Excelência, exatamente, Vossa Excelência. Desembargadora Francisca Galiza. Desembargadora Francisca Galiza. Eu mantenho o meu voto, senhor presidente. Mantido o voto da desembargadora Francisca Galiza. Desembargador Zé Jorge. Senhor presidente, Vossa Excelência quer... eu já conheço o voto da conhecimento? desembargadora Galiza, a sua divergência, tem todos os elementos. Agora, Tem eu todos os peço elementos? apenas, como os advogados estão presentes, que seja cumprido o regimento e o prazo para agravo interno são 5 minutos, e não 15. Desembargador Luiz Gonzaga. Desembargador Luiz Gonzaga. Bom dia a todos. Desembargador Marcelo, presidente, tudo bem? Tudo bem, desembargador. Bom dia aos desembargadores José Gonçalo, José Jorge, Francisca Galiza e aos demais advogados e o procurador Barros aqui presente. Um abraço aí, doutor. Sim, o senhor está perguntando o quê? Eu estou indagando se o senhor gostaria da sustentação oral. O desembargador Zé Jorge já pediu que quer sustentação oral. Então, vamos ouvir os dois advogados. Evidentemente. Sinaliza o desembargador Zé Jorge pelo regimento interno, são 5 minutos. Vamos começar pela doutora Valéria Lawande e depois vamos ao doutor Francisco de Assis Souza Coelho. Relatório, não há necessidade, porque todos conhecem já. Processo já batido. Doutora Valéria, a senhora tem um prazo regimental. A senhora tem a palavra. Muito bom dia, excelentíssimo senhor desembargador-presidente dessa egrégia Câmara, desembargador Marcelo Carvalho, excelentíssimos senhores desembargadores que compõem também essa Câmara, desembargadora Francisca Galiza, desembargador Zé Gonçalo, excelentíssimos senhores desembargadores convocados, desembargador Zé Jorge, desembargador Luiz Gonzaga, meu querido procurador, doutor Francisco Barros. Um abraço aí. Senhores advogados. Esse processo trata-se de uma ação possessória. Eu queria iniciar dizendo exatamente isso. O julgamento trata de posse em razão de esbulho possessório ocorrido há 13 anos atrás, num terreno adquirido pela essa empresa que eu represento, J.A. Carvalho, de um poceiro em face desta área do Maracanã, próxima à região de São Luís, do Distrito Industrial, ter havido um decreto legislativo, na época da governadora Rosiana Sarney, que doou a esses poceiros esses lotes na área do Maracanã. Portanto, é um terreno de terras devoluta da União, que foi devolvido ao Estado e que o Estado doou para essas pessoas que lá estão. Então, esse processo diz respeito a essa cadeia. Nos idos de 87, essa empresa chamada J.A. Carvalho adquire esse terreno de um poceiro e passa, então, a se instalar na posse desse terreno, e lá instalou uma fábrica de sabão, tirou um financiamento, comprou vários equipamentos e se instalou durante todos esses anos na área. 10 anos depois, em 2011, aparece o réu se dizendo dono da área, com uma titulação em mãos de uma escrituração de um terreno que sequer é a mesma área. E entra no terreno, desconstitui a área toda, tira o vigia que estava lá há muitos anos, tira todo o maquinário que estava lá dentro e se apossa de forma esbulhatória nesse terreno.
Ingressa-se com a ação de reintegração e o doutor Gervásio era o juiz da Sexta Vara Civil, que instruiu muito bem esse processo, instruiu com perícia, oitiva de testemunha, justificação judicial, deu liminar, concedeu a posse e a empresa passou 10 anos do processo na posse, zelando e honrando por esse terreno. Eis que na apelação civil, que ora se é o agravo de instrumento, se trata de uma inresignação da parte em relação à sentença, o juiz confirma a posse, sentença procedente de manutenção de posse. Na apelação, a justiça, ou a desembargadora Galiza relatora, deu uma decisão monocrática que reverteu a sentença de primeiro grau, entregando, tratando sobre propriedade, dizendo que o título era rígido e, portanto, ela entregaria a dispersão jurisdicional para reverter a sentença. Agravamos interno, e este é a razão do agravo interno. Dois votos foram dados, 3, na verdade, por maioria, 2-1, desembargador Marcelo e desembargador Gonçalo, confirmando a sentença de primeiro grau, que é o que se requer nesse processo, negativa de provimento da apelação para confirmação da sentença. E por que nós estamos falando que deve ser mantida a sentença? Porque uma das alegações da outra parte é que esse terreno nunca foi regularizado. Só que esse terreno foi pedido ao ITERMA a regularização e o ITERMA sequer perdeu o requerimento e nunca deferiu o pedido. Além disso, há uma perícia que trata o processo com polígonos diferentes, áreas diferentes, a ausência de cadeia dominial, o cartório foi provocado e o cartório disse que perdeu a documentação, porque houve um alagamento no cartório. A escritura pública de compra e venda é feita em Santa Helena do Maranhão, e depois disso isso é escriturado com uma cadeia de alterações demarcatórias dessa escritura, que sequer tem cadeia dominial. Por isso a perícia disse, com todas as letras, que há indícios muito fortes de fraude. O desembargador Gervásio, à época, disse que há indícios de fraude nessa documentação, sim, e o processo é posse. A posse é mansa, pacífica, foi provada por testemunhas, por provas documentais, que a área está sendo ocupada pela J.A. Carvalho desde que adquiriu esta posse nos idos de 87. Portanto, excelências, o processo está muito bem instruído, muito bem documentado, os votos divergentes são acertados no sentido de manter esta posse para que a empresa não sofra uma injustiça de reversão processual. Ainda que haja documentação, a documentação já foi submetida à corregedoria, está investigando essa documentação, mas ainda que haja uma documentação, ela tem suspeita de fraude e o processo é possessória e não ação demarcatória nem reivindicatória. Por essas razões, desembargadores, eu peço que, olhando as provas dos autos, bem instruído e bem executado o processo, que mantenham os votos divergentes dos desembargadores Marcelo Carvalho e desembargador Zé Gonçalo, porque é uma medida de justiça que se fará. Essa empresa tem todas as provas de que era posseiro desse terreno e, portanto, merece o improvimento da apelação da parte contrária e a manutenção da sentença de primeiro grau, que é o que se requer. Muito obrigada, um bom dia a todos. Muito bem, obrigado, doutora Valéria. Doutor Francisco Coelho, por obséquio. Bom dia a todos. Vossa Excelência tem o prazo regimental. Vossa Excelência com a palavra. Bom dia a todos. Francisco Assis Coelho Filho, OAB 63810, para efeitos de registro na ata de sessão. Primeiramente, Excelência, eu gostaria aqui de pontuar que essa lide ela versa realmente sobre a questão de posse, e durante o decorrer desse processo, a empresa J.A. Carvalho, em verificando que não detinha a questão possessória, ela passou a trazer para os autos, está bem claro, basta Vossa Excelência compilar a decisão da desembargadora Galiza, elas passaram a levantar questões até de propriedade, embora a ação seja de natureza possessória, como disse aqui a doutora Valéria Lamande, me antecedendo na sustentação oral. Na verdade, o que acontece? Esse terreno ele foi adquirido pelo meu cliente, o senhor César Romero da Costa. Ele foi adquirido através de uma compra feita ao seu Hugo Napoleão, que é o segundo apelante. Ao fazer a compra, o meu cliente cercou de todas as garantias. Ele buscou a certidão veterinária da área, ele tem uma certidão de inteiro teor deste processo, onde vem toda a cadeia dominial, ao contrário do afirmado aqui pela ilustre colega doutora Valéria. Ela fala na questão, é levantado a questão de fraude de escritura. Isso é muito estranho, essa argumentação. Por quê? Porque a escritura de compra e venda, conforme permite a legislação vigente, eu posso fazer em qualquer lugar. Eu posso fazer em Caxias, Bacabal, Santo Inês, qualquer município. Isso não quer dizer que essa escritura de compra e venda, que depois foi levada a registro,
estaria permeada de fraude. Isso está bem claro. Inclusive, quando meu cliente foi fazer o registro, foi registrar a escritura de compra e venda no registro de imóveis, o próprio cartório fez todo o levantamento da cadeia dominial, apresentou essa cadeia dominial ao meu cliente, a certidão veterinária onde diz que quem adquiriu esse imóvel foi o senhor, estou até com a certidão em mãos, foi o senhor Hugo Napoleão, e vendeu por compra ao senhor César Romero. É importante aqui destacar, excelência, que é colocado aqui a questão de fraude. Entretanto, a J.A. Carvalho, que é uma empresa de fora do Ceará, nem no Maranhão ela nunca esteve aqui, disse que se instalou lá, e aqui a gente vai descaracterizar essa situação. A J.A. Carvalho, ela tentou regularizar esse terreno junto ao ITERMA. E o ITERMA, quando ela apresentou a documentação, como ela não comprovou a sua posse, e muito menos a propriedade, ao contrário do que foi dito que esse processo está perdido, que nunca houve uma prestação de tutela administrativa pelo ITERMA, o ITERMA veio nos autos, e chutar dentro dos autos, ter a decisão do ITERMA, dizendo que, na verdade, a J. Carvalho não detinha os requisitos legais para registro. Portanto, foi negado expressamente esse registro pelo ITERMA, porque ele não detinha a posse, muito menos a propriedade. Uma outra situação aqui importante a se pontuar, além da certidão veterinária, além de toda a cadeia dominial que vem expressa no conteúdo do inteiro teor da certidão, de inteiro teor do imóvel, há uma situação muito interessante. O meu cliente, o César Romero, esse terreno foi dado em garantia ao Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste, para aceitar uma garantia hipotecária de um terreno desse, o Banco do Nordeste faz todo o levantamento, que é o banco oficial, se existe poceiro, se ele tem a regularidade do registro, se essa terra não é invadida. Isso está na certidão de TTU, Vossa Excelência pode verificar isso no final, que é a última certidão que consta na certidão de TTU. Um outro fato, Excelência, é que esse imóvel, em 2010, foi objeto de uma ação de interdito proibitório movido por quem vendeu o meu cliente, o seu Luiz Napoleão Lima de Mello. Esse processo tramitou, esse processo é o 15762/2007, tramitou na 4ª Vara Cível, onde o juiz na época era o doutor Tairone, hoje ilustre desembargador que integra o Tribunal de Justiça. Esse processo correu lá, e quem foi o autor desse interdito proibitório foi o senhor Hugo Napoleão, o segundo apelante, que vendeu ao meu cliente. Portanto, eles não estavam na área, nunca estiveram na área. Quem, na verdade, obteve o empréstimo junto ao Banco do Nordeste e investiu na área com a construção do galpão foi o senhor César Romero. E mais, o senhor Napoleão, já em 2010, entrou com uma ação de interdito. E aonde estava a empresa? A empresa nunca teve posse, a empresa nunca teve a propriedade. Portanto, a decisão proferida pela desembargadora Galiza, tecnicamente, é perfeita. Inclusive, ela faz menção a todos esses pontos, a questão do termo, a questão da cadeia dominial, a questão da certidão veterinária e, por fim, a prova de que meu cliente, aqui apelante, ele fez um empréstimo e esse empréstimo foi usado, né, foi dado de garantia hipotecária ao Banco do Nordeste. O Banco do Nordeste fez toda a análise do terreno, de toda a documentação, o banco oficial, portanto, não há que se dizer que meu cliente não tinha posse, ele tinha posse e também tinha propriedade. E o que se discute aqui é posse, isso está nos autos. Vossa Excelência, eu juntei agora recentemente 2 petições internas. Doutor Francisco, o seu prazo terminou. Essas questões. Excelência, eu agradeço a oportunidade, espero que os embargadores convocados tenham sido esclarecido para que eles formem de forma segura a sua intelecção quanto a esse processo. Muito obrigado. Doutor Francisco, muito obrigado pela sua participação na nossa Câmara. Desembargadora Francisca Galiza manteve o voto, eu continuo mantendo o voto, está 2-1. Eu indago ao desembargador Zé Jorge, como vota? Senhor presidente, em primeiro lugar, eu quero aí parabenizar os dois advogados pelas brilhantes sustentações orais feitas na tribuna virtual. Os dois esclareceram bem a questão das teses levantadas nesse processo. Eu já tive acesso ao voto da desembargadora Galiza e a divergência de Vossa Excelência, acompanhado pelo desembargador Gonçalo. E cheguei à conclusão que o voto da desembargadora Galiza melhor resolve a questão posta. E digo por quê. Os fundamentos do voto da desembargadora Galiza são os seguintes.
Primeiro, que o Luiz Napoleão Limeira de Melo e César Romero Costa Ferreira constitui polo litigante que apresentou o melhor título, Registro Geral de Imóveis, para a comprovação da posse e da propriedade da área em litígio. E conforme ela diz aqui os documentos de folhas 168, 170 e folhas 19 e 30, citando os processos. Mas na frente, a desembargadora Galiza diz o seguinte: restou demonstrado que a empresa J.A. Carvalho e Companhia Limitada não logrou êxito em registrar a propriedade do imóvel junto ao cartório respectivo, uma vez para a obtenção do título dependia da outorga ser concedida pelo ITERMA, mantendo a posse a título precário, visto que é um mero detentor de área de domínio público destinada a produtores rurais e que não era destinada à atividade industrial exercida pela empresa recorrente. Não há que se falar, portanto, em posse mansa e pacífica, supostamente exercida pela aludida pessoa jurídica. Mais na frente, não há que se afirmar que a documentação apresentada por Luiz Napoleão Limeira de Melo seja de natureza duvidosa, não sendo ação de reiteração de posse o meio processual para questionar a validade do documento elaborado e assinado por registrador com outorga concedida do Poder Judiciário maranhense. E é alegado aí também que essa escritura não seria verdadeira, mas nenhuma ação foi atentada, pelo que eu saiba, para anular esse registro. Aí diz mais na frente, desembargadora Galiza, a perícia não pode atribuir má-fé aos erros do registro do imóvel do senhor Luiz Napoleão de Melo, pois pode ter sido um mero equívoco no procedimento cabível à situação, não seguindo o correto procedimento cartorial. Não há, portanto, como negar a autenticidade da documentação apresentada pelo senhor Luiz Napoleão Limeira de Melo, devendo este ser reconhecido como legítimo detentor da posse e propriedade da área em litígio, que posteriormente foi repassada ao senhor César Romero Costa Ferreira, autor dos embargos de terceiro. Então, nessa linha aí, senhor presidente, por esses fundamentos eu vou acompanhar o voto da desembargadora Galiza, e, sendo assim, eu vou desprover o agravo interno. Muito bem. É esse tipo que eu voto. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, desembargador Zé Jorge. Como vota desembargador Luiz Gonzaga? Está sem som, desembargador. Bom dia, presidente, mais uma vez. Bom dia. Olha, presidente, eu realmente recebi os memoriais de ambas as partes, né? Tive toda a atenção aos debates aqui proferidos e vejo que realmente esse agravo interno deve ser negado provimento. Por isso, eu estou acompanhando a desembargadora relatora. Muito obrigado. Muito bem. Doutor Karl Marx, Vossa Excelência, diga às partes, aos senhores advogados, a proclamação do resultado. Item 2, presidente. Item 2, senhores advogados, senhoras partes, o item 2. O agravo foi desprovido, mantida a decisão da desembargadora Francisca Galiza por 3 votos a 2. Vamos para o próximo. Posso. Qual o próximo, doutor Calmar? Número 2. Número 2. Agravo, doutora Valéria, apareceu aqui. Agravo de instrumentos 080 79 18 03 2022 810 00000. Processo de origem 080 294 583 2028 10 0029 Caxias. Agravante Banco do Nordeste do Brasil. Sociedade Anônima, advogada Natália Santos Pimentel e outros. Agravada Cerâmica Queiroz, Sociedade Anônima, advogados Antônio Tadeu de Assunção Neto e outros. Relator desembargador José Gonçalo de Souza Filho. Sorteados, desembargador Cleone e desembargador Zé Jorge. Desembargador Cleone já votou. O desembargador Cleone votou e antecipadamente acompanhando o relator. Acompanhando o relator. Tem sustentação oral, doutor Calmar? Não, presidente. Não?
Não. Então, eu vou logo indagar aqui ao relator, desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência quer acrescentar alguma coisa? Não, senhor presidente, eu quero só reiterar que esse aqui é o típico caso em que recorrer não compensa, porque se o banco prevalecer, né, o Banco do Nordeste está gravando aqui, ele está lutando por um crédito da eventual manutenção da decisão de primeiro grau, ele receberia 50 mil e pagaria 300 mil de honorário de advocacia. Então, a grosso modo, não compensaria ele recorrer. É só Muito isso. bem. Desembargadora Francisca Galiza, como vota? Eu já votei, desembargador. Mantenho o meu voto. Mantido o voto da desembargadora Francisca Galiza. Como vota o desembargador Zé Jorge? Senhor presidente, eu vou pedir vênia a Vossa Excelência, que foi o voto divergente, né? Mas vou acompanhar também, nesse caso, o desembargador José Gonçalo. Desembargador Zé Jorge acompanhando o desembargador Zé Gonçalo. Desembargador Cleone já votou. Doutor Calmax, proclamação do resultado. Presidente. O item 1. Deu provimento, né, por maioria. Número 1. Para o próximo julgamento. Qual é o próximo, doutor Marcos? Número 4. Número 4. Número 4. Aquela questão. O senhor não funciona. Desembargador Gonçalo, Vossa Excelência vai assumir. Vossa Excelência vai assumir porque o item 4, o desembargador Luiz Gonzaga estava respondendo por mim. Então, ele vai continuar, como ele já está aqui, ele vai logo continuar também. E o desembargador Cleones já votou, né? O desembargador Cleones votou. Sim. E eu vou permitir ao desembargador Luiz Gonzaga que ele continue mantendo ou não o seu voto, dependendo exatamente de Vossa Excelência. Então, eu estou passando a presidência a Vossa Excelência, desembargador Gonçalo. Item 4. Bom dia mais uma vez. Aqui vai ser submetida a julgamento a apelação civil número 067/64/2019. Tem como apelante Equatorial do Maranhão, distribuidora de energia elétrica, advogado Lucimeire Galvão Leonardo Garcês e outros, apelado Luzeni Soares da Silva. A relatora e desembargadora Maria Francisca Galiza. A senhora Luzeni tem como advogado Ellen Weisel de Almeida Mourão. Sorteado para compor a técnica coletiva de julgamento, desembargador Cleontes Carvalho Cunha e desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. Na sessão do dia 28 de 3, o desembargador Antônio José Vieira Filho ficou impossibilitado de comparecer ao julgamento deste recurso, haja visto que estava participando da sessão da 17ª Pena Civil, da qual é membro e cujas sessões ocorrem às terças-feiras. Ao termo do julgamento dos processos pautados nesta sessão, o presidente, desembargador Marcelo Carvalho Silva, determinou a realização de novo sorteio de substituto ao desembargador Antônio José Vieira, sendo sorteado o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos para compor a técnica coletiva de julgamento. O julgamento do presente recurso foi adiado para o dia 9 de 5 de 2023. Sessão do dia 28 de 2, por motivo de saúde, do desembargador Douglas Ayrton. O julgamento do presente recurso foi adiado para o dia 28 de 3. O desembargador Cleontes Carvalho... Meu nome é... Antecipadamente... Meu nome. Acompanhando a sua excelência desembargador relatora. Ao término do julgamento dos processos pautados nesta sessão, o presidente desembargador Marcelo Carvalho Silva determinou a realização de novo sorteio de substituto ao desembargador Douglas. Foi sorteado o desembargador Antônio José Vieira Filho para compor a técnica coletiva. Sessão do dia 13 de 12, foram sorteados 2 desembargadores para compor a técnica coletiva de julgamento. Desembargador Douglas Ayrton e desembargadora Cleontes Carvalho Cunha. Sessão virtual do dia 19 a 26 de 7 de 2022, a Câmara, por maioria, negou o provimento do apelo nos termos do voto condutor de Sua Excelência, a desembargadora relatora. A relatora foi acompanhada pelo desembargador José Gonçalo, tendo vencido o novo desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho. O Ministério Público deixou de opinar por inexistir na espécie quaisquer das hipóteses elencadas no artigo 178 do Código de Processo Civil. Bom, agora o desembargador Zé Jorge é o que vai compor o quórum. Desembargador,
Vossa Excelência quer que coloque o... Você já tem todas as informações? Não, já tem todas as informações, tem um voto, Presidente, desembargador José presidente, Gonçalves. eu queria usar a palavra rapidamente, está vendo? Fica à vontade. Eu votei nesse dia, porque eu estava substituindo o presidente Marcelo nesse processo, não é verdade? Isso. Agora, eu fui verificar que esse processo estava na virtual, não era, secretário? Sim, desembargador. Aí, sim. Aí o Sim. que acontece? Está vendo, presidente, senhores desembargadores que estão aqui convocados? A desembargadora Galiza votou nesse sentido. Eu acho que no dia, por distração, ao invés de eu acompanhar a desembargadora Galiza, eu apertei a divergência. De forma que foi um equívoco, na verdade, está vendo? Eu queria aqui esclarecer que eu estou, neste momento, alterando esse voto justamente para acompanhar a desembargadora Galiza, porque naquele dia, como estava na virtual, eu acho que sem querer, ao invés de acompanhar, eu apertei a divergência. Então, eu queria só esclarecer esse fato, de forma que acredito que nem haja mais necessidade do voto do desembargador Zé Jorge, porque eu estou reformando o meu voto para dizer que eu estou acompanhando a relatora, certo? Data vênia, desembargador Gonzaga, já está no quórum estendido, acho que eu tenho que votar, embora Então, Vossa tá certo. Excelência tenha modificado seu voto, eu vou votar também acompanhando o voto da relatora. Pois então não tem nenhuma diferença, é isso Né? mesmo. É isso mesmo. Muito bem, Senão fica unânime. tá certo. A unanimidade, né? Aí, no caso, fica o item 5, presidente. A Câmara, em prosseguimento extensivo de quórum, por unanimidade, negou o provimento ao apelo, nos termos do voto condutor de Vossa Excelência, o desembargador, a desembargadora relatora. Isso. Pois tá certo. Eu acho que era só esse que eu tinha que participar, não era? Sim, sim, desembargador Luiz Gonzaga, só esses Então, eu dois. peço aqui, venha a todos para me retirar da sessão e estender aqui um abraço coletivo, tá certo? Mesma forma. Até mais, Muito obrigado. Gonzaga. Até Até mais. quinta. Um abraço. Qual é o próximo, doutor Karl Marx? Agora, o número 3, o desembargador Marcelo retorna, presidente. Voltando. Pronto. Desembargador Zé Gonçalo, meus parabéns aí pela condução. Eu acho que Vossa Excelência já devia ficar na presidência. Vossa Excelência que conduz aqui esses trabalhos muito. Vamos lá para o terceiro. Agravo de instrumento 080 45 52 87 2021 810 0000, processo de origem 0800 99 40 2020 810 0049, Passo Lumiar, Maranhão. Agravante Ministério Público Estadual, promotora Nádia Veloso Cerqueira. Agravado Consultor Escudo Indústria e Comércio Limitado, advogado Bruno de Lima Mendonça e outros. Relator, o desembargador Zé Gonçalves de Souza Filho. Sorteado para compor o desembargador Cleone e o desembargador Zé Jorge. Desembargador Zé Jorge, desembargador Cleones já votou e acompanhando o relator. Tá? Já está 3-1, é isso? 3-1. Eu acho que eu votei, eu fiquei vencido, foi. Doutor Karl Marx, haverá sustentação oral, não é isso? Doutor Bruno? Ele não compareceu, presidente. Não? Então Não. vamos para frente. Desembargador Zé Gonçalo, Vossa Excelência quer dizer alguma coisa? Não, só que mantém meu voto. Não. Mantido o voto, desembargadora Francisca Galiza. Desembargadora Francisca Galiza. Está desligado o seu áudio, desembargadora. Manter o meu voto, senhor presidente. Mantido o Obrigada, voto. Zé Jorge. Doutor Francisco Barros, parecer. Senhor presidente, mais uma vez, cumprimento Vossa Excelência e todos os eminentes desembargadores que acompanham a Câmara. O voto aqui, ao parecer do Ministério Público, assinado pelo doutor Teodoro, foi concluído pelo conhecimento e provimento para a reforma da decisão de primeiro grau. Reformar. Eu mantenho. Desembargador Zé Jorge, nós já temos os votos. Desembargador Cleone, desembargador Zé Gonçalo, desembargadora Francisca. O único voto contrário é o meu, que eu vou manter. Indago agora, Vossa Excelência tem a palavra para votar.
Eu vou discordar do parecer só com relação a improvimento. Eu bato muito nessa tecla, que essa palavra não existe na língua portuguesa. Sim. Não, ele não está... Correto é desprovimento. Não, o Ministério Público está pelo provimento Pelo do recurso. provimento, desembargador Zé Jorge. Não é pelo improvimento. Não, mas eu vejo muito essa palavra aí, Sim, não, Vossa Excelência tem razão. Não foi Não o caso não aí existe na agora, língua mas portuguesa. Na verdade, é 10 mas- provimentos. Mas eu aqui não o quero parecer pelo polemizar. provimento. Desembargador Marcelo, eu vou pedir vênia, Vossa Excelência, mas vou acompanhar o relator também. Né? Acompanhando o relator, doutor Karl Marx, por obséquio, proclamação do resultado, item. Senhoras e senhores advogados, proclamação do resultado, doutor Karl Marx. Tem 2, presidente. Item 2. 2. Próximo, 4 já foi julgado, 5, então não temos mais nada, né? Jogamos todos. Vamos para o sorteio. Desembargador Zé Jorge, Vossa Excelência, nós não queríamos dispensá-lo, mas Vossa Excelência, como tem muita coisa, muito trabalho, nós vamos agora só para o sorteio. Nós não temos mais julgamento. Quero agradecer, senhor presidente, a forma como Vossa Excelência conduz o trabalho dessa Câmara. Eu que quero agradecer a Vossa Excelência por estar aqui, por cooperar toda vez que é chamado pela Quarta Câmara. Vossa Excelência vem com todo o amor, com todo o carinho, e vota e diverge quando tem que divergir, e está o seu voto. E é isso que tem que acontecer. Juiz de raiz tem que fazer isso. Meus parabéns, mais uma vez, muito obrigado. Senhor presidente, só uma observação, ficou faltando o item 2, né, da pauta. O item 2, é? Ficou faltando porque... É só ele, mas é rápido, porque também não tem sustentação. Então vamos lá. Desculpe. Ô, desembargador Zé Jorge, desculpe, né? Não, tranquilo, desembargador. Tranquilo, vamos julgar. O item 2 nós já julgamos, doutor Calmar? Não, é Banco do Nordeste, com a cerâmica. Já julgamos. Pois eu não registrei aqui. Eu me desculpo, então, presidente. Já foi julgado, não, Marcelo? Já foi julgado. O voto... Alô? Eu estou lhe escutando. O bicho aqui saiu aqui. Alô, doutor Calmax? Estou lhe escutando, presidente. Já foi julgado, meu velho. Eu tenho dúvida se foi julgado esse processo. Não foi, presidente, não foi, que eu não registrei. Foi julgado, inclusive até o desembargador Marcelo me perguntou se eu tinha algum adendo, eu até disse que foi. Foi, então você me desculpa, eu vou registrar. Foi o item 1, né? O desembargador Zé Jorge, inclusive, acompanhou. Divergindo, acompanhou o relator. Acompanhou o relator, Tá bom, tá certo. Só me desculpa, desembargador Zé Jorge. Não, que nada. E qual o item, desembargador? Qual o item, doutor Calmax? No caso, seria o item 1. Item 1, número 2, item 1. Só repetindo, este já foi julgado. Então, desembargador Zé Jorge, muito obrigado pela sua vinda e por estar aqui, cooperando ao desembargador também Luiz Gonzaga, ao doutor Francisco Barro. Ele deve ficar porque nós vamos ter um sorteio e o Ministério Público é o fiscal do Estado de Direito. Não, é um prazer aqui de ouvir um grande abraço. Um prazer muito grande. Grande abraço, desembargador Gonzaga, desembargadora Galiza, desembargador Marcelo, doutor Francisco. Desembargador Jorge, meu mestre, um abraço aí, uma boa semana, viu? Vossa Excelência. Para nós, abraço. Doutor Calmax, qual o próximo agora? Como é que nós vamos fazer? Presidente, nós podemos anunciar todos os processos, faremos 2 sorteios. Um que envolve todos, porque os 3 primeiros são suspeição, que é só um que irá compor, e depois faremos o outro sorteio que envolve todos os outros que são para sorteio, exceto os 3 primeiros, porque no caso será para diante de técnica de julgamento ampliado. Né? Muito bem, então eu vou anunciar tudo, tá certo? Ok. Sorteio em decorrência de suspeição, em decorrência da declaração de suspeição do desembargador José Gonçalo de Souza Filho no agravo interno contra a decisão proferida no desembarque de declaração contra a decisão proferida na apelação civil 0015-331-10-2016, 810-0001 e no agravo interno contra a decisão monocrática proferida no desembarque de declaração na apelação civil 080-03-46-21-2019, 810-0058
O sorteio do desembargador para compor o quórum ocorrerá em sessão por videoconferência, dia 9 de maio de 2023, ao término do julgamento do processo pautado conforme publicação realizada no Diário Eletrônico da Justiça do Estado do Maranhão. Processo a ser julgado pela 4ª Câmara Civil em ambiente eletrônico, sessão virtual, nos termos do artigo 278-A do Regimento Interno do Maranhão, com início às 15 horas, terça-feira do dia 30 de maio de 2023, com término das 14h59, terça-feira, dia 6 de junho de 2023. 6. Agravo interno contra a decisão proferida no desembarque de declaração contra a decisão proferida na apelação civil 0015-331-10-2016, 810-00, recorrente Estado do Maranhão, procurador Mata Jacques Franco de Sá Monteiro e outros, recorrido Enoque Ferreira Mota Neto. Advogados Antônio Gonçalves Marques Filho e outros, relator desembargador Marcelo Carvalho Silva. Item 7. Agravo interno contra a decisão monocrática proferida no desembarque de declaração na apelação civil 0800-346-21-2019, 810-0058 PJE. Recorrente Jonas Luiz Castro. Advogada Janice Jacques Poçal, OAB Maranhão. Primeira recorrida, Moto Honda da Amazônia Limitada. Advogado Caliandra Alves Franco e outros. Segunda recorrida, Alvorada Motocicleta Limitada. Advogado Francisco Coelho de Souza e outros. Relator, desembargador Marcelo Carvalho Silva. Em decorrência da declaração de suspeição do desembargador Marcelo Carvalho Silva no desembarque de declaração no agravo interno da apelação civil 0001-856-59-2010-810-00, o sorteio do desembargador para compor o quórum ocorrerá em sessão por videoconferência no dia 9 de maio de 2023, ao término do julgamento do processo pautado conforme a publicação realizada no Diário Eletrônico da Justiça, processo julgado pela 4ª Câmara em ambiente eletrônico, sessão virtual, nos termos do artigo 278-A do Regimento Interno, com início às 15 horas, terça-feira, dia 30 de maio de 2023, término às 14 horas, terça-feira de 2023. 8º, embarque de declaração no agravo interno da apelação 0011-856-59-2010-810-0000 PJE, embarcante Fernanda Nunes de Mello, advogado Sidney Filho Nunes Rocha e outros. Embargado Banco do Brasil, Sociedade Anônima, advogado Nelson Willis Pratoni Rodrigues, relatora desembargadora Francisca Galiza. Continua, doutor Calmar? Senhor presidente. Continuo lendo? Continua. Se o senhor quiser, eu posso ler para o senhor. Mas não é com voz de radialista, não. Não, sorteio técnica de julgamento ampliado em sessão por videoconferência, processo ativo julgado mediante técnica coletiva de julgamento pela 4ª Câmara isolada. No dia 30 de maio de 2023, terça 9, em sessão por videoconferência, sorteio do 2 desembargador convidado ocorrerá a sessão no dia 9 de maio de 2023, ao término do julgamento do processo pautado. 9º, agravo de instrumentos 080-35-97-22-2022-810-000, processo de origem 0801 568-42, 2018, 810, 0031 PJ, agravante Banco Nordeste do Brasil, Sociedade Anônima, advogado Lucas Fernandes Ribeiro Banius, agravado Fernando Ribeiro da Costa, advogado Zé Humberto Melo, relator desembargador Zé Gonçalo, item 9, item sorteio de técnica de julgamento ampliado em sessão virtual, processo a ser julgado pela 4ª Câmara Civil em ambiente eletrônico, sessão virtual, nos termos do artigo 278-A do Regimento Interno do Maranhão, mediante técnica coletiva de julgamento com início às 15 horas, terça, dia 30 de maio, com término às 14 horas, terça-feira, no dia 6 de junho de 2023. Sorteio dos desembargadores convidados ocorrerá em sessão por videoconferência no dia 9 de maio de 2023, ao término do julgamento do processo pautado, conforme publicação realizada no Diário Eletrônico da Justiça do Estado do Maranhão. Item 10, apelação civil 080-84-50-85-2021-810-0040 PJ, apelante município de Imperatriz Maranhão, procurador Felipe Alves Moreira e outros. Primeira apelada, Deusuíta Ambrosio da Silva, defensores André Andrade e outros. Segunda apelada do Estado do Maranhão, procurador Carlos Henrique Falcão de Lima, relator desembargador Zé Gonçalo. Item 11, apelação civil 083-2070-20-2019-810-0001 PJE, apelante Domingos Teodoro Araújo, advogado Paulo Roberto Costa Miranda e outros. Apelado Estado do Maranhão, procuradora Flávia Patrícia Soares Rodrigues, relator desembargador Zé Gonçalo. 12, apelação civil 083-93-06-03-2020, 810-0001 PJE, apelante Assistência Médica Internacional Sociedade Anônima, advogado Paulo Roberto Vigno. Apelados Elecilda Sebastião Lima e outros, advogado Pedro Henrique Andrade Vieira Garcia, relator desembargador Zé Gonçalo. 13, apelação civil 080-144-48-24-2017, 810-0034 PJE, apelante Estado do Maranhão, procurador Marcelo Apolo Vieira Franklin, apelada Antônia Almeida de Souza, advogado Guilherme Henrique Branco de Oliveira, relator desembargador Zé Gonçalo.
14, apelação civil 081 55 84 62 2016 810 001 PJE, apelante município de São Luís, procuradora Caroline Barbosa Alves, apelado AGC Engenharia Limitada FP, advogado Frederico Souza Almeida Duarte e outros. Relator desembargador Zé Gonçalo. 15, apelação civil 080 20 61 06 2019 810 0024 PJE. Primeiro apelante, Defensoria Pública do Estado do Maranhão, defensor Aldo Expedito Pacheco Passos Filho, segundo apelante do Estado do Maranhão, procuradora Clara Gonçalves do Lago Rocha, primeiro apelante do Estado do Maranhão, procuradora Clara Gonçalves do Lago Rocha, segundo apelante, Defensoria do Estado do Maranhão, defensor Aldo Expedito Pacheco Passos Filho, relator desembargador Zé Gonçalo, item 16, apelante, apelação civil 083 82 32 65 2018 810 0001 PJE, apelante Sandro Luiz Silva Saraiva e outros, advogado Wagner Antônio Souza de Araújo. Apelado Estado do Maranhão, procurador Marco Cavalcante Oliveira, relator desembargador Zé Gonçalo. 17, embargo, declaração em face de acordo proferido na apelação civil 0049 417 12 2003 810 00001 PJE, embargante Associação de Delegados de Polícia Civil do Estado do Maranhão, ADEPOL, advogado José Herberto Dias Júnior, embargado Estado do Maranhão, procurador João Ricardo Gomes de Oliveira, relator desembargador José Gonçalo. 18, agravo de instrumentos 080 71 24 16 2021 810 0000, processo de origem 083 14 00 45 2028 10 0001 PJE, agravante Estado do Maranhão, procuradora Flávia Patrícia Soares Rodrigues, agravado Maria de Fátima Pires Ferreira e outros, advogado Tiago Henrique de Souza Teixeira e outros, relator desembargador Zé Gonçalves de Souza Filho. 19, apelação civil 082 93 16 08 2019 810 0001 PJE, apelante Maria da Graça Landim Ribeiro, advogado Paulo Roberto Costa Miranda e outros, apelado Estado do Maranhão, representante da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, relatora desembargadora Francisca Galiza. Apelação civil 080 21 50 98 2019 810 0001 PJE, apelante Lúcia Maria Souza Diniz, advogado Paulo Roberto Costa Miranda e outros, apelado Estado do Maranhão, representante da Procuradoria-Geral do Maranhão, relatora desembargadora Francisca Galiza. 21, apelação 0800 285 77 2018 810 0097 PJE, apelante Equatorial Maranhão, estudor de Ana José Londres. Advogado Lucimeire Galvão Leonardo e outros. Apelado Jackson Lima dos Santos. Advogado Gustavo Henrique Marcos Barroso. Relatora desembargadora Francisca Galiza. 22, apelação civil 0000 518 22 2015 810 0127 PJE, apelante município de São Luís Gonzaga, representante da Procuradoria-Geral do município de São Luís Gonzaga, Raimundo Nonato Ribeira Neto, apelado Ministério Público do Estado do Maranhão, representante do Estado do Maranhão, Procuradoria-Geral de Justiça, relatora desembargadora Francisca Alberto Galiza. 23, apelação civil 085 33 99 25 2018 810 0001 PJE, apelante Antônia de Souza Gomes, advogado Paulo Roberto Costa Miranda e outros, apelado do Estado do Maranhão, representante da Procuradoria-Geral do Estado do Maranhão, relator desembargadora Francisca Roberto Galiza. 24, apelação civil 082 37 22 76 2028 10 0001 PJE, apelante Fabrício Augusto Tucan e outros, advogado Gabriel Afonso Carvalho Fonseca e outros, apelado Pró-Reitoria de Junta de Graduação, professora doutora Fabíola de Jesus Soares Santana, advogada Dr. Teste Neto, relator desembargadora Francisca Roberto Galiza. 25, apelação civil, apelante Francisco Hélio da Cruz Lima, advogado Edilson Rocha Ribeiro e outros. Não, só ele como advogado. Apelado município de São Raimundo das Mangabeiras, procuradora Michele Rodrigues Costa, relatora desembargadora Francisca Galiza. 26, apelação civil 000007 56 93 2014 810 0129 PJE, apelante Doraci Ferreira da Silva, advogada Edilson Rocha Ribeiro e outros. Apelado município de São Raimundo das Mangabeiras, procuradora George Miranda Maia, relatora desembargadora Francisca Galiza. 27, apelação civil 080 804 19 2028 10 0040 PJ, apelante Iracilda Salles Costa, advogado Luiz Nildo Alencar de Lima, apelado Equatorial de Tutora de Sociedade Anônima, advogado Dino Figueiredo da UAN de Advocacia e outro, relatora desembargadora Francisca Galiza. Embarque de declaração, nos embarque de declaração na apelação civil 00038 73 52 2015 810 10 0026 PJE, embargante Multigran, Sociedade Advogada Eduardo José Leal Moreira e outros. Em primeiro embargado, Alfilba, Olhos Filho de Balsas, advogado Paulo de Tasso Fonseca Filho e outros. Segundo embargado, Jair Baez Guimarães Júnior, advogado Lucas Fernandes Nunes Calado e outros. Relatora desembargadora Francisca Galiza. 29, apelação civil
085, 09, 04, 71, 2019, 810, 00001, PJE. Apelando Zé Ivamar Costa Santo, advogado Henrique Gomes Freitas. Apelado Banco do Brasil, Sociedade Anônima, advogado Genésio Felipe de Natividade e outros. Relator, desembargador Marcelino Chaves Everton. Doutor Calmax, o senhor toma conta agora. Sorteio. Os desembargadores que irão participar do sorteio: desembargador Cleones Carvalho Cunha, desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos, desembargador Jamil Miranda Gedeon Neto. Esse primeiro sorteio, presidente, será para os processos do item número 6 ao 29, tá certo? Porque os 3 primeiros é em decorrência da suspeição. Tá certo. Desembargador Luiz Gonzaga Almeida Filho, para todos os processos do número 6 ao 29. Certo. Próximo. Agora, para os processos do número 9 ao 29, que no caso será mediante técnica de julgamento ampliado. O próximo sorteado vai funcionar junto com o desembargador Luiz Gonzaga. Posso clicar? Sim, senhor. Será o desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos novamente. Concluído o sorteio, excelência. Concluído. Não temos mais nada. Nada. Concluído por hoje. Desembargador Zé Gonçalves, desembargadora Francisca Galiza, doutor Francisco Barros, um lindo dia para os senhores. Até a próxima.